Direto no assunto, com Paulo Mesquita. Olha, sempre nós estaremos aqui trazendo para vocês aquilo que é relevante para este período, este tempo, esta época que aponta para uma nova eleição no nosso Brasil, né? Uma eleição de âmbito municipal para prefeito e também para vereador, que é uma eleição de suma importância, de grande importância. E aí a gente tem trazido aqui algumas dicas, né? Porque muitos pré-candidatos, muita gente que diz assim, olha, eu sou o bonzinho, olha o dedinho aqui, olha. Tanto é que você olha, quando antigamente, eu acho que hoje, não sei se vão fazer ainda, aquele negócio de retratinho que o pessoal chama de santinho, né? Que às vezes não é nem santinho muito assim, essas coisas todas, né? Mas o pessoal chama de santinho, né? E tal. Mas aí, a maioria das vezes, nas descrições, coloca ali mais saúde, mais educação, honestidade de trabalho e tal. Esses jargões já são bastante conhecidos, né? Porém, não se conhece alguém antes de você, a não ser que ele já esteja no poder e queira ser reeleito ou coisa assim. Aí você já conhece tudo direitinho, belezinha. Agora, você quer ver uma das coisas que eu, Paulo Mesquita de Queiroz Fonseca, filho de João Fonseca, neto de Fransquim Fonseca, bisneto de Chico Fonseca pelo lado do pai, Paulo Mesquita de Queiroz Fonseca, filho de Maria Miguel, neto de Antônio Miguel e bisneto de José Miguel pelo lado da mãe. Pois é, tenho genealogia, viu, amigo? Eu tenho genealogia porque eu tenho história, eu tenho família, tenho tudo mais. A minha família, a sua família é quem certamente dá aquilo que fulano é filho de quem, que é pro cara saber quem é você, né? Assim que acontece. Pois é, então não deveria ser diferente nesta área também, né? Uma coisa, você quer ver uma das coisas que que desqualifica, no meu entendimento, completamente aquele que se coloca na posição de político para participar de um cargo eletivo pela vontade do povo? Uma coisa que desqualifica completamente é a incoerência. Sabe o que é a incoerência? É quando, por exemplo, o cara antes, em tempos passados, xingava, dizia assim, não, porque sabe, o cara roubou, é ladrão, é PPP e tal, daqui a pouco, porque tá dando resultado, porque para ele está do lado daquela pessoa que parece se torna mais interessante do que contra, e ele se coloca a favor, se coloca do lado, começa a tirar foto e tal. Isso para mim, sabe, no meu entendimento, sabe, para mim, eu tô falando para mim, não sei se é para você também, para você é outro, o julgamento quem faz é você, mas desqualifica completamente aquele que é aquele negócio chamado hipocrisia, né? Aquele cara que tá ali de acordo como camaleão, de acordo com a cor da árvore. Se for num pé de rosa-cera, ele tá bem cinzentinho. Se for num pé de juazeiro assim, bem enfolhado, ele tá um verde mais escuro. Se for num pé de fixo australiano, aí tá bem um verde, bem escuro mesmo, porque é o chamado camaleão, né? Então, esse tipo de pessoas que se colocam como pré-candidato para algum cargo eletivo, acho que devem ser descartados pela sociedade, porque ele está mostrando que é uma pessoa apenas que aproveita as oportunidades para se dar bem, mas não está preocupado com você. Ele não tem bandeira. A bandeira dele é onde estiver dando resultado, né? Tanto é que tem aquele tanto de político que, quando se elege por um partido, amanhã aquele que ele combateu ele vai estar do lado batendo palma, né? Do lado, abraçando, batendo palma e tal, mas no entanto, na campanha, ele se elegeu contra aquela pessoa que hoje foi eleito, vamos dizer, o cara é candidato a vereador, e aí ele ganha como vereador, só que ele estava na oposição, aí o candidato a prefeito dele ganhou, o prefeito contra ele ganhou, então amanhã ele já vai estar do lado daquele que ele combateu a campanha todinha. Dá para entender um negócio desse? Não dá para entender. Então, essas incoerências, aí é por isso que desqualifica muitas vezes essas incoerências em muitos políticos, não são todos, mas em muitos políticos que não têm a hombridade de honrar sua palavra, de ter caráter, de olhar no olho de alguém, não brigar, não brigando, nem nada, mas simplesmente dizer por que não concorda com aquilo, sabe? Não concorda, e pronto. Aí, ou seja, você acha que o eleitor que está na ponta pagando a conta vai compreender uma guinada desse tamanho? O cara estava no polo positivo, virou o polo negativo, ou vice-versa. Estava no polo negativo, virou para o polo positivo.
Ou seja, o cara até ontem combatia aquele que foi eleito para o executivo municipal. A partir de hoje, ele já está do lado, porque ele interessa o quê? Ele interessa secretaria, ele interessa diretoria, ele interessa barganha, ele interessa empreguinho, empregote, empregão, ele interessa um monte de coisa. E aí o que acontece? Tudo aquilo que ele falou em cima do palanque contra aquele que foi eleito para o cargo executivo, ele pega e bota no bojo do vaso do sanitário e dá descarga. Ou seja, a palavra dele vira rincho de égua ou berro de bode no sertão, que tem muito. Como é que alguém tem condição de acreditar numa pessoa incoerente desse jeito? Não tem como a gente acreditar. Olha, eu me lembro, tanto é que tem, eu não vou citar nomes aqui, até para não dar aquela trela, né? Mas quantos hoje no Brasil estão aí na posição de autoridade que antes, sabe, era contra. Então, eu não vou citar nome, mas vou citar aqui o cargo, né? O atual vice-presidente do Brasil. O atual vice-presidente do Brasil, que era um político de alto grau, né? Que foi governador de São Paulo, e quem é governador de São Paulo normalmente já é um pré-candidato à presidência, tanto é que ele foi candidato à presidência, nunca ganhou, mas foi candidato, né? Que é o Alckmin. Pois é, ele, em tempos passados, em campanhas passadas, eu sinceramente não tenho condição, Pia Paulo, Lelô, SMS, que eu Iquitetá, não tenho condição de assimilar essas coisas. Em campanhas passadas, o cara num palanque, no meio de rua, falando no microfone, escrachou. Sabe o que é? Escrachou o atual presidente. Depois, ele pegou tudo aquilo que ele tinha dito, ou seja, ou ele está mentindo agora, ou ele está mentindo antes. De qualquer maneira, ele é mentiroso. De qualquer maneira. Um cara que é incoerente desse tipo, não estou dizendo tão somente ele, todos que agem assim, ou ele é mentiroso agora, ou ele era mentiroso antes. E mentiroso tem que ser cortado no tronco, igual o pau de bananeira quando você tira o cacho. Depois que tira o cacho, tem que cortar no tronco, para filhote sair, né? E depois dar outro cacho. Então, mentiroso, especialmente em tudo que é lugar, e na política mais ainda, você tem que cortar no tronco, amigo. Igual se corta uma bananeira depois que tira o cacho. Corte no tronco, sem dó e sem piedade. Não é matar, nem fazer alguma coisa errada contra ele, não. Continue falando, continue cumprimentando, continue ajudando no sentido, se for necessário, de alguma coisa, dando uma carona, sei lá, fazendo qualquer coisa. Agora, não queira sociedade com alguém que mente, porque quem mente é ladrão. Não é apenas ladrão de objetos e de dinheiro, não. É ladrão de consciência. Porque quando alguém mente para você, está roubando sua boa fé ou a sua consciência. Por isso mesmo que diz que todo mundo que mente rouba. Rouba o quê? Não é tão somente, se tiver oportunidade, também rouba, né? Rouba outras coisas também. Rouba algum valor monetário. Mas começa roubando a consciência das pessoas. E esse é um dos piores ladrões que existe. Então, eu só quero que você entenda essa questão, sabe? Não tem como o político ser de manhã João, meio-dia Maria e de tarde Zé. Meu amigo, ou ele é ou não é, só para rimar, entende? Então, a incoerência na área política, não venha com essa lorota de não sei o quê. Agora tem aquela pessoa que é adversária, que ele, assim, vamos dizer que é adversário porque era apenas de um partido diferente, mas nunca, não tem aquela, sabe, aquela rivalidade ou então aquela incongruência tão grande que não possa se tornar um aliado, não é isso. Agora, quando você, na cara, na lata, diz que discorda de alguém por algum procedimento nocivo à moralidade pública e você simplesmente joga tudo no lixo porque está se dando bem, porque está pegando um emprego, porque alguma coisa nesse sentido, você é quem faz isso é certamente vigarista. Só isso, não tem outro nome. Certamente quem faz isso é vigarista. Quem é eu não sei, mas quem faz é. Esse é o nosso Direto no Assunto. Pode acreditar. Direto no Assunto. A verdade que você precisa saber. A história que você precisa aprender.